pessoal. Bem, hoje o vídeo vai ser sobre o relato do meu parto. Eu vou tentar resumir um pouquinho para não ficar tão longo para vocês. Bem, tudo começou no dia 14 de junho. Eu tinha que dar entrada na minha licença porque eu estava de atestado. Eu entrei de férias no dia 29 de abril e teria que começar a trabalhar no dia 30 de maio. Só que a minha médica viu que minha pressão estava oscilando muito e eu já estava nas semanas finais da gestação, então ela me deu 15 dias de atestado. Nesses 15 dias passados, a Alice ainda não tinha nascido. Ela foi e me deu minha licença maternidade. Só que acontece, ela não pôde vir pra aqui, pra onde eu moro. Ela deixou minha licença lá em Piedade, na clínica dela. Só que eu nunca tinha ido nessa clínica, só na daqui do Cabo, que era bem pertinho. Eu fui com meu marido, saímos às 7h30 da manhã, chegamos lá umas 8h30, quase 9, umas 8h30 mesmo, a gente desceu. Só que o cobrador, ele errou qual era a galeria que ela tinha dito o nome. Eu disse o nome a ele e ele confundiu. E deixou a gente ir na última galeria da avenida. E a gente teve que voltar andando, basicamente 3 quilômetros. Gente, posto de gasolina nunca tem um colado no outro. E tinham 4 postos de gasolina nessa avenida, era muito grande mesmo. E a gente começou a andar às 8h40 e só veio parar às 11h30. Então assim, foram basicamente 3 horas andando, num sol quente. E como minha bexiga não segurava mais a urina, eu acabei mijando no meio da rua. Mas eu tava com uma roupa com um tipo de leg preta, folgada, e não deu pra perceber. Até aí tudo bem. A gente foi caminhando. Manu, por que você não pegou o carro? Porque todo mundo dizia, é logo ali, é logo ali, é logo ali. De tanto logo ali, a gente já tava quase lá pegar um carro pra pegar no final da avenida, não adiantava mais. A gente nem sabia que ônibus pegar. Quando a gente veio perceber, já tinha andado um bocado. E por que demorou tanto pra eu chegar lá? Se eu tivesse em condições normais, eu já tinha chegado bem antes. Acho que em 1 hora a gente já tinha chegado. Só que eu tava com contrações de treinamento, então ela travava, minha barriga ficava bem dura e travava do meu quadril pra baixo. Eu não sabia que aquilo já eram as contrações de treinamento. Eu tava tão ansiosa que tudo, desde as 38 semanas eu achava que era. Mas já tava nas 40 semanas e nada, então eu relaxei e deixei pra lá. Então as coisas começaram a acontecer e eu nem pensei em nada. No fim da tarde a gente almoçou por lá mesmo, peguei a licença, trouxe para o meu trabalho e entreguei. Cheguei em casa às 6 da noite, porque eu resolvi as coisas no Cabo, almocei fora e tudo mais. Então eu cheguei quase 6 horas da noite, eram as 5h30. Fiquei o dia na cama para descansar, para os pés não incharem. Eu tive sorte, não enchei nem um pouco na gravidez, mas meus tornozelos não aguentavam mais meu peso. Então eu sentia muita dor no calcanhar. Doía bastante. No dia seguinte eu achei que eu já ia, meu Deus, pra maternidade amanhã, parei, porque eu andei um bocado. Não, no dia 15 foi um dia normal, eu tava já de licença e pra mim tudo correu tranquilamente. Não parecia nem que eu tinha caminhado tanto no dia seguinte. Só que na madrugada do dia 15 para o dia 16, eu tive umas dores de barriga. Eu fui no banheiro, voltei pra cama. E assim que amanheceu, às 8h35, eu acordei com uma pequena contração. Nada demais, parecia uma cólica menstrual. Eu ignorei. Depois veio outra. Aí eu abaixei o aplicativo. Eu botei o nome assim, contração na Play Store. Apareceu, eu não lembro o nome deles, o nome desse aplicativo, mas eu vou pesquisar e colocar aí embaixo pra vocês procurarem, tá? Eu coloco o nomezinho dele. E esse aplicativo era muito bom. Ele dizia, eu botava o tempo que começou, o tempo que parou. Ele dizia quanto tempo demorou e assim, quanto tempo essa contração tava vindo, de quanto tempo e o tempo de duração dela. Tava durando em torno de meio minuto, uns 10, 15, 20 segundos. Minutos não, segundos, meio segundos. Pouca coisa. Mas assim, com o tempo ela foi aumentando, progredindo muito. Comecei às 8h35, senti a primeira, e assim foi, de 10 em 10, em 10 em 10, em 10 em 10. Não deitei mais, fiquei andando pela casa. E a bolsa dela já tava arrumada há semanas, desde que eu tinha 35 semanas, a mala dela já tava pronta, tudo lavado, organizado em saquinhos pra não pegar poeira. O quarto dela tava pronto, só esperando arrumar as coisas, mas eu não vim pra casa assim que saí da maternidade, fui pra casa da minha mãe. Então o quarto dela só terminei de limpar tudinho quando eu vim pra cá, um mês depois. Então depois eu mostro se eu tiver alguma foto de como tava o quartinho dela assim que ela chegou. Eu tava sentindo essas contrações de 10 em 10. E fui calculando 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10. Ok, até aí tudo bem, eu disse.
como eu tenho parto pelo SUS, eu tinha muito medo de chegar lá e voltar. Gente, eu tenho um pânico terrível de chegar lá e voltar, porque assim, você vai, ou é transferido, ou volta pra casa. E é muito difícil estar indo e voltando e voltando. E assim, durante as contrações, às 11 horas, 11h30, eu acho, eu avisei a minha cunhada, a mulher do meu irmão. Aí ela tava, coincidentemente, ela tava na casa da minha mãe. E eu avisei ela e ela acabou dizendo a minha mãe. Minha mãe já entrou em pânico, já queria vir me buscar. Eu disse, não, eu só vou pra maternidade às 2 horas da tarde. Por que 2 horas? Não sei o que, não sei o que eu fiz. Eu estipulei 2 horas da tarde, só vou às 2 horas da tarde. Mas a minha contração já tinha regredido bastante. Eu tava em 5 em 5. Minha mãe queria me levar na hora porque a minha ginecologista, minha obstetra, já tinha dito, pode levar ela agora, porque ela já está em trabalho de parto. Certo, mas eu não queria. Como é SUS, eu fiz particular e no SUS, porque eu sabia que ia ter o bebê no SUS. Mas eu paguei a médica obstetra particular porque eles pedem exames mais específicos que o SUS não pede. E pra ter certeza de tudo, eu preferi fazer o particular. Mas o parto cesárea, além de eu não querer, é muito caro. E o parto pago normal é mais caro ainda. Então eu optei pelo SUS mesmo. Foi a maternidade de Ponte Cavalho, de onde eu moro. Eu moro no Capa, eu fui para Ponte Cavalho, bem pertinho, meia hora, se tiver trânsito. Quase nunca tem, então foi menos de meia hora, 25 minutos a gente chegou lá. Só que quando deu 1h40 eu já não tava mais aguentando as dores. Tava bem doloridas mesmo já. Assim, a ponto de eu ter que ir pra lá. Eu fui. Quando eu liguei pra minha mãe pra elas virem me buscar, elas já estavam chegando. Aí às 2 horas em ponto eu saí, botei tudo na mala. E a gente foi. Eu, minha sogra, meu marido, minha mãe e minha cunhada. Fomos pra maternidade, eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar, tem muita gente. Só que depois eu percebi que esse pessoal todo era pra pegar exame ou fazer exames, não era nenhuma gravidazinha pra ter neném. Eram outras mães com neném pra fazer exame, então é outra parte da maternidade. E assim que eu cheguei, quando eu cheguei eu tive outra contração, então eu me agarrei no portão assim e fiquei lá me contorcendo. Então uma enfermeira viu e fez, vem a mãezinha, tá livre, a médica já tá lá, depois sua ficha chega. Eu, ok. Fui lá pra dentro, minha ficha chegou em seguida, eles pediram o cartão do SUS, eu dei meus documentos. E ele perguntou, o que é que você tá sentindo? Eu fiz, tô sentindo cólicas. Ele fez, olha mãe, cólica não quer dizer que você está em trabalho de parto. Mal sabia ele que eu disse cólica, mas eram contrações. Só que eu não quis dizer assim de cara, pra eles achar, ah, meu Deus, ela tá achando que sabe. Como é médico do SUS, eu preferi ser bem tranquila pra não ocorrer nenhum problema. Porque às vezes você pega médicos difíceis lá. Mas graças a Deus eu dei com um plantão maravilhoso. O médico me examinou. E assim que ele foi fazer o exame de toque, ele percebeu que minha neném, ela é o bebê de dorso direito. Então é um bebê difícil de nascer, porque demora bastante. E ela tava na posição, mas não tava encaixada. Então significaria que eu poderia passar o que 14, 15 horas de trabalho de parto. Só que o meu parto, ele foi muito sentido, muito doloroso mesmo. Assim, eu senti tudo a cada momento. Eu não levei nenhum tipo de anestesia, analgésico, nada, nem soro, medicamento nenhum. Eu entrei e saí da maternidade da mesma forma. O que acontece? Assim que eu entrei nessa sala pra fazer o toque, ele viu que a bebê tava muito alta, então minha bolsa não tinha estourado. Então ele botou assim um pouco da mão dentro e moveu minha menina. Foi uma dor absurda. Ele fez isso pra me ajudar, claro, pra que a bebê pudesse começar a virar para o outro lado, pro dorso esquerdo, e se encaixar, descer e encaixar, porque senão eu iria sofrer muito. Aquele momento foi um momento muito doloroso. Doeu bastante, porque o toque normalmente eles colocam 2 dedos. Ele basicamente colocou a mão inteira e virou ela. Então assim, ele moveu minha filha. Então esse movimento na minha barriga doeu bastante. Eu não pude gritar, que ele pediu pra eu não gritar. Eu mordi uma fralda que eu tinha levado já para evitar gritar. Fui e ele tirou a luva, já tinha sangrado um bocado. Ele disse, olha, você vai ser internada. Eu, graças a Deus, não vou ter que voltar. Eu perguntei, eu tô dilatando? Ele fez, você já tá com 6 de dilatação. Fiquei super feliz, né? 6 para 10, 4. Vai ser rápido. Pensava eu. Ele disse, olha, não fique muito animada, porque acontece de chegar a 6, 7 e depois dar uma parada. Porque costuma demorar mesmo. E só bebê de dorso direito, então vai ser um pouco mais complicado. Não se deite, fique em pé para facilitar o seu próprio parto. Eu, tudo bem, cheguei lá, troquei de roupa, botei a roupa deles, a camisola deles. Até primeiro pedi pra botar a minha, mas eles disseram que era melhor não, porque se caso eu precisasse ir pra sala de parto, quando fosse pra sala de parto, eu não poderia ir com a minha
era recomendado ir com outro hospital, porque é uma sala esterilizada. Até aí tudo bem, cheguei lá, tinha uma mãezinha já quase tendo bebê e outra que ia ser transferida. Ela tava com pré-eclâmpsia, início de pré-eclâmpsia, eles não poderiam ter o neném dela lá, e ela foi transferida. Ela foi embora, aí, assim que eu cheguei, passou-se 1 hora, a que tava lá foi ter o bebê na sala de parto. Ela pediu pra ir pra sala de parto. Em menos de 10, 15 minutos ela voltou já com o neném, porque a bebê dela já tava coroando, ela tava lá desde madrugada. Então eu fiquei sozinha. Chegou mais uma mãezinha. Essa mãe era cesárea, porque a bebê dela, ela tava sentindo todas as dores, mas a bebê, ela não dilatava. Ela entrou e foi direto pra cesárea. A outra que chegou era um aborto. E enquanto isso as horas passavam, eu dei entrada em 2h40. As médicas me deixaram lá um bom tempo. Eu fiquei caminhando. Como deu 5, 4 e pouco, eu não aguentava mais de tanta contração, de tanta dor. Tava bem pegada de 4 em 4 minutos, bem juntinha uma da outra. E doía quase mais de... Era quase 1 minuto de dor. Então assim, acabava um minuto durando, e 3 a 4 minutos depois vinha a outra. Então tava bem dolorido. Enquanto isso, quando as 2 vezes a médica veio, esse médico tinha ido embora, começou o plantão da médica. Eram 2 médicas, uma pediatra e uma enfermeira. Elas fizeram novamente esse tipo de toque em mim, ficaram mexendo na bebê para que ela saísse do dorso direito pro dorso esquerdo. Então o processo do meu parto foi doloroso por isso, porque eu tive que virar a neném pro outro lado para ela descer e se encaixar. Então assim, eu levei umas 4 mexidas dessa. Doeu muito mesmo, e várias vezes ela mexia e mandava fazer bastante força. Parecia que não ia nascer. Doía muito, pegava junto com a contração e era absurda a dor. Muito dolorosa, de verdade, gente. Eu não tenho como explicar essa dor, mas era suportável. Claro, isso vai de mãe pra mãe. Tem gente lá que teve, após mim, que eu entrei na minha sala normal, que eu fiquei lá com a Alice, teve gente que teve uma menina de 14 anos que chegou no parcão, deu 1 hora que ela passou, ela já voltou com a neném. Já chegou parindo. Tem gente que é muito rápida, tem gente que demora. Tem gente que demora, mas não sente tanta dor. Então cada organismo é um. No meu caso, a Alice estava no lado basicamente errado, tivemos que mudar ela. Então foi bem doloroso. Eu entrei 2h40 com 6 de dilatação, deu 7 horas e eu tava com 6,5 de dilatação. Então assim, eu tenho passado muito tempo e nada. Depois que ela estourou minha bolsa em torno das 5h30, foi que começou a engrenar. Minto eu, 6h30 foi que tava 6,5. Às 7 já tava com 8 de dilatação, porque minha bolsa não estourou, então a médica estourou. Ela mesma disse pra mim: olha, mas eu vou estourar essa bolsa, e depois que eu estourar, as dores vão ficar mais fortes. Depois que ela estourou minha bolsa, a médica, as 2 médicas, a pediatra e a enfermeira, ficaram totalmente comigo. Meu parto foi humanizado, onde eu não tive nenhum tipo de ajuda. Só, assim, elas ficaram ouvindo o coração do bebê, tirava, ouvia o coração do bebê, tirava. E pedia pra eu caminhar, faça exercício. Tinha uma bola, fiquei sentada na bola. Tem um negocinho lá, como se fossem umas madeiras assim na parede. Fiquei agachando, tinha uma corda, fiquei agachando. Só que doía muito e a contração tava absurda. Tava pegando mesmo, pegando de verdade. Eu comecei a ficar deitada e eu não aguentava mais desde as 5h30, né? Então, quando vinha a contração, eu pulava na cama, ficava de 4 e fazia bem muita força. Porque a força que eu colocava, pra mim, aliviava mais a contração. Aí, quando a contração ia, eu deitava quebrada. Parecia que eu estava exausta, tinha apanhado bastante. Quando a contração vinha de novo, e eu fazia isso repetidamente. Quando deu 7h30, eu comecei a sentir muita vontade de fazer cocô, E sim, eu fiz cocô no parto. Fiz 2 vezes. Uma fiz no banheiro, só que elas me proibiram de ir na privada por conta da bebê, porque ela poderia a qualquer momento descer, cair. Então eu fiz no chuveiro. E a outra foi sim, enquanto eu tava me agachando lá, porque dá muita vontade, e pra eles isso é um bom sinal. O quanto mais vontade de sentir cocô, mais vontade de fazer cocô, melhor, porque significa que o bebê está começando a descer, ele vai empurrando tudo que tiver por ali. Porque é próximo os 2 canais, então acaba empurrando. Não sinta vergonha se por acaso você fizer cocô no parto. Acontece, é super normal. Não se preocupe, o importante é sua filha nascer com saúde, tá bom? Ou seu bebê. O que acontece? Eu fiquei de 7h30 até 9h27 de joelhos. Depois eu vou botar o vídeo aí, que é o único vídeo que eu tenho, que uma das médicas... Tinha 2 médicas, uma pediatra e uma enfermeira, e mais uma auxiliar, que era médica também, só que ela ainda não tinha pegado de plantão. Ela ficou apenas gravando.
resistindo no momento porque meu marido entrou desde as 5h30. Não pode entrar o marido, porque normalmente tem outras mulheres lá e elas ficam sempre basicamente peladas. Como não tinha ninguém, e até o parir não chegou ninguém, só veio chegar outra mãe, é basicamente 11 horas e a outra 3 da manhã. Então eu fiquei sozinha e ele pôde entrar. A médica pediu a presença dele para me auxiliar. Ficou minha sogra e ele o tempo todo comigo, desde as 5h30 da tarde. Eu me apoiei nele às 7h30. No fim da cama, no vídeo vai mostrar, e eu comecei a fazer força pra baixo. Eu passei 2 horas naquela posição sem nem perceber. Gente, eu não percebi a hora passar. A dor é tão grande. As médicas conversaram. Ela colocava a mão lá dentro e dizia: tá em formato de triângulo, que é a moleira do neném, que tem que estar no formato de triângulo pra passar pelo canal. Ela disse que meu colo do útero era super macio, então eu tinha tudo pra ter um parto normal. A diferença era que a Alice estava demorando pra nascer, então tem um certo tempo, senão ia ser uma cesárea. E minha sogra estava até com medo de ser uma cesárea de emergência, porque já eram 9h27, 9 horas e nada. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Quando a neném coroou, basicamente, antes dela coroar, ela mandou eu colocar a mão, eu sentia a cabecinha dela vindo. Dava pra sentir. Eu me deitei, não aguentava mais ficar de cócora. Eu me deitei, ela mandou segurar minhas pernas. Era 9h20, 25 por aí. Foi questão de minutos. Eu segurei as pernas e ela fez: você vai, não faça força, porque senão sua neném vai acabar dilacerando você e você vai ter que pegar pontos. Quando a contração vir, faça só um impulso e depois deixe que a neném vai com si só sair. Não faça muita força, senão ela vai lhe rasgar. Ok, eu não tentava não fazer força, porque é quase impossível. A contração te obriga a empurrar. Quando deu 9h20, 9h25 por aí, foi quando a Alice já tinha basicamente coroado. Quando ela coroou, eu tava segurando minhas 2 pernas deitada. A médica empurrou a minha barriga com a mão. Ela fez: mãezinha, vou lhe ajudar. Gente, queima demais. É conhecido como círculo de fogo, quando o neném coroa. A cabecinha dele fica naquela região. Arde muito, muito de verdade. Ardeu pra caramba. Como eu não tive nenhum tipo de analgésico, nada, eu senti plenamente cada dor, cada movimento, cada coisa, eu senti tudo mesmo. Eu só não ouvi o que o povo falava, eu ouvi trechos de conversas, porque a dor é tão grande que você não presta atenção em nada. Eu conto o que eu senti e o que me contaram, porque muita coisa eu perdi do parto, porque eu tava lá meio perdida nas dores. Aí você fica meio num mundo paralelo, só sentindo aquela dor. E fazer o que, né? Tem que sentir e tentar progredir o parto, porque se você desistir, o parto não acontece. Gente, eu gritei mesmo, eu gritei de verdade, eu gritei absurdos. Eu não conseguia não gritar, porque era muito doloroso. Quando você chega numa fase do parto, você tem vontade de desistir, você tem vontade de pedir uma cesárea, você não quer mais sentir dor. Mas a médica mesmo disse que aquele é um momento crucial, é um momento que o bebê tá perto de nascer e é comum as mães quererem desistir. Mas já chegou até ali, o parto tá quase acontecendo, então é ter fé, ter força que nasce, tenho certeza disso. Ela disse que não ia me cortar, fazer o possível pra não me cortar, e não me cortou. Quando chegou nesse minuto que ela empurrou a Alice, gente, quanta dor. E eu quase pus os olhos da cara dizendo: tá doendo. Eu gritava: tá doendo, tá doendo. E ela finalmente nasceu. Quando ela botou a cabeça, o resto saiu. A médica pegou ela e pronto. É incrível, assim que o corpo do bebê sai, acabou tudo. Instantaneamente o corpo para de causar contração, para de doer. Eu não peguei nenhum tipo de ponto. A Alice nasceu com 3,6 kg às 9 horas e 27 minutos do dia 16 de junho de 2016, com 49 centímetros. É uma criança, comparada assim, quase grande, né? Quase 4 kg de menina, quase 50 centímetros. Então assim, eu sofri um bocado, doeu bastante. Foram poucas horas, graças a Deus. Tem gente que demora 14, 15 horas de parto. Mas sinceramente, eu não sei o que é pior, se são as horas, se são as dores. As dores e os movimentos que eles fizeram em mim doeram bastante. Foi um parto humanizado. Nenhum tipo de medicamento foi me aplicado, nenhum soro, eu passei 2 dias e meio lá. Apenas recebi alimentação comum, eu e a Alice. A Alice só mamava. Assim que ela nasceu, eles me deram ela. Ela nasceu roxinha, eu fiquei logo desesperada. Meu Deus, a Alice tá roxa, ela não chorou. Mas em seguida ela chorou, porque nem sempre nasce chorando. Ela me deu quando cortou o cordão umbilical. Meu marido até que cortou, elas marcaram e ele cortou. Ele ficou super presente. Elas exigiram a presença dele. E quem barrasse fosse falar com ela.
foi assim, abençoado. Foi uma equipe de parto humanizado que nunca aconteceu desse tipo todo estar lá. E na graça de Deus, pra mim, estava. E foi muito, muito bom. A maternidade, eu não tenho do que reclamar. Só tem mosquitos, mas não é culpa da maternidade em si, é porque tem um mangue próximo, então a culpa não é deles. A alimentação é maravilhosa, vem o café da manhã às 6h30, vem um lanche às 9 para as 10, 9h30, 10 horas. Aí 11h30 vem o almoço, 2h30 para 3 horas vem um lanche, às 6h30 vem o café da noite, e depois às 9h30 para 10 horas vem outro lanche. Então assim, a gente não sente fome. Como no primeiro dia, na primeira noite que a Alice nasceu, não desce o leite, é só o colostro, ela mamou o colostro. E ela não sabia pegar, e eu não sabia fazer a pega. Ela acabou que já deixou preto o pico do peito no primeiro dia. No dia seguinte eu acordei com o peito deste tamanho, sem mentira alguma. Meus peitos estavam aqui. Ó, eles são pequenininhos agora, tá? Mas eles estavam deste tamanho, enormes. Parecia que eu tinha botado 500 ml em cada peito. Tava absurdo o tamanho, pesado e dolorido, porque o leite chegou demais. Ela não sabia pegar, eu não sabia dar. No dia seguinte veio uma médica especializada nisso, me ensinou a dar, mas eu já tinha machucado, ela já acabou machucando o suficiente. Aqui ela acabou cortando e ficou um buraco e sangrava apenas 24 horas. E nesse daqui ficou todo rachado e cortou em volta, mas não quanto esse. E ela gostava de mamar só esse, então eu sofri bastante. Mas em nenhum momento eu deixei de dar o peito a ela, mesmo com muita dor eu dava. Eu fui pra casa, eu entrei na quinta à tarde, eu fui pra casa no domingo pela manhã. Por quê? Eu fiz 48 horas no sábado à noite, porque Alice nasceu às 9h27, então o bebê só é liberado por 48 horas. Então assim, 9h27 da sexta fez um dia, do sábado fez 2, só que ninguém sai à noite, então a gente só foi liberado no domingo pela manhã, pela pediatra. Infelizmente eu perdi alguns exames que podia ter feito lá mesmo, eu voltei outros dias, mas ela tomou vacina lá mesmo. Eu fui acompanhar, me deixaram entrar, eu não chorei, eu não fiz escândalo, ela levou vacina, trouxe ela de volta, super tranquilo. Você tem que ser assim, forte em algumas áreas, porque é um bebê pequenininho, é recém-nascido, mas a gente sabe que é pro bem dele. Então todas as vacinas dela quem leva sou eu, porque eu sei que é pro bem dela, então fico bem tranquila. O relato do parto foi isso, gente. Meu parto foi dolorido, foi sofrido sim. A médica brincou e uma enfermeira disse: menina, você que pariu a menina de 3,6 kg, foi, parto normal foi. Ela fez: menina, eu faria o que fosse, mas não pariu a menina dessa. Acontece, eu consegui dilatar os 10 mesmo, assim, se tivesse 11 eu dilatava 11. Mas a minha recuperação pós-parto foi bem dolorida, porque assim, eu fui muito remexida, meu quadril dilatou o máximo, então assim, tudo voltando ao lugar, eu senti muita cólica mesmo, eu passei um mês sofrendo, mas depois de um mês tudo foi melhorando. Quando bateu os 40 dias eu tava bem melhor. Os primeiros dias eu sofri bastante com a adaptação, eu e ela sentia azia, não cólica, porque ela só queria mamar, e mamar resolvia, e a azia é costume, quando eu sentia azia, comer passava a dor, mas sempre fica queimando, então sempre comer, você fica comendo sempre pra tentar passar, só que eu não sabia, e teve esse processo dela ficar chorando às vezes, porque era azia, eu não sabia. Aí comecei a dar o Bufital, começou a aliviar, e hoje em dia ela tem 5 meses, vai fazer 6, dia 16 desse mês, e nunca mais teve nada em relação a azia nem cólicas. Eu acho que ela nunca sentiu cólica não, porque ela nunca foi de ficar mais de um dia sem fazer cocô. Ela faz 3 vezes ao dia certinho. É super saudável, uma criança super normal. Tá ganhando peso aí, tá com quase 9 quilos já. 8 quilos de alguma coisa. Depois eu vou colocar o diário dela direitinho, vou organizar os primeiros meses e vou mostrar a vocês como foi. Esse foi o relato do meu parto. Eu aconselho sempre ter um parto normal, porque a recuperação é ótima. Quem teve parto cesárea, sim, acontece. Às vezes você opta, às vezes é obrigatório. Às vezes, infelizmente, o parto não progride e você tem que fazer cesárea. Acontece, mas eu acho que o parto normal é, em primeiro lugar, o melhor parto. Porque você, com 15 dias, já tava andando, assim, saindo de casa. Assim que eu tive ela, já tomei banho lá mesmo. A bebê não tomou banho, mas eu tomei. Eu peguei ela, eu fiquei caminhando. E disseram: ah, não caminha não, porque você acabou de ter bebê. Mas foi super normal. Eu senti algumas cólicas, mas eu não me limitava a ficar em cima da cama só, porque é muito chato. Eu caminhava pro hospital, andava, conversava, falava com meu marido pelo telefone, porque ele não pôde ficar lá. A única acompanhante foi minha mãe e algumas pessoas que vinham só passar o dia só pra cobrir ela, mas quem sempre dormia comigo era ela.
Um grande beijo, se você gostou, se inscreve no canal, fica ligadinho, vem mais informações. Em breve vai ter um sorteio, quando a gente chegar aos primeiros 1000 inscritos eu vou sortear um presente lindíssimo para alguma mãezinha que esteja nos assistindo. Se você for mãe de menino ou mãe de menina, independente, a sorteada vai me mandar um e-mail, eu vou entrar em contato com ela e ela vai me dizer se é mãe de menino ou de menina e a gente vai mandar um lindo beijo personalizado do Papo de Mãe. Beijões pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!